ver aqui. Isso aqui vocês já conhecem, de trás para frente, de frente para trás, a respeito de perispírito. Nós vamos falar um pouquinho só para a gente poder se situar no que vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, o perispírito, a gente sabe que é o organismo que intermedia espírito e corpo físico. Algumas escolas espiritualistas ou esotéricas falam em 5 corpos, 7 corpos. Kardec falou de 3, espírito, perispírito e corpo físico. Se há vários corpos, eu não sei se há. Mas a questão é que os espíritos resumiram, os espíritos da codificação, se há vários corpos, eles resumiram em perispírito, que faz intermediação entre espírito e corpo físico. Então, nós não vamos entrar aqui no mérito se há ou se não há, até porque não temos como avaliar nenhuma opinião, nem a outra, porque não temos ainda como comprovar nem a existência, nem a inexistência de vários corpos aí. Mas, enfim, o perispírito a gente já sabe, por todas as experiências práticas e teóricas, que o perispírito ele existe e intermedia espírito e corpo físico. Inclusive, a ideia de perispírito foi uma grande chave na ciência espírita, que ele veio explicar uma multidão de coisas que eram inexplicáveis, como, por exemplo, um pensamento de muito tempo da filosofia. Não existe a alma, dizia a filosofia, ou ainda diz, não existe a alma, porque não tem como uma coisa imaterial se ligar a uma coisa que é de uma substância completamente oposta, material. Isso era um pensamento da filosofia. Na época de Kardec, por exemplo, existia esse pensamento. Mas o perispírito veio trazer uma chave para resolver isso aí. Tem sim. Existe algo que intermedia e faz essa ligação entre corpo e espírito. Por isso o perispírito tem que ser extremamente dinâmico. Se a gente já enxerga o corpo físico como algo muito dinâmico e complexo, quando a gente vai estudar anatomia, fisiologia, mas vai estudar mesmo, na nossa instituição a gente faz cursos, quase que todos os anos a gente realiza um curso com o Dr. Garcia, ele é da instituição, é magnetizador, que realiza esse curso, sobre anatomia e fisiologia humana. Só que é básica, leva alguns meses de estudo e é básico conhecimento. Se a gente for aprofundar com relação às células, com relação ao funcionamento minucioso de cada parte do corpo físico, a gente vai ver que maravilha, que máquina maravilhosa é o corpo físico. Que coisa complexa e dinâmica que é o corpo físico. Porque ele provê e prevê tudo no funcionamento, para que haja um funcionamento orgânico equilibrado, funcional, para a gente estar aqui encarnado. Então, imaginemos que o perispírito é muito mais dinâmico e complexo do que o corpo físico. A grande questão é que nós não temos ainda condições intelectuais para termos um conhecimento mais aprofundado sobre perispírito. Por isso, aquilo que os espíritos já nos trouxeram a respeito desse conhecimento é básico, é extremamente básico a respeito de perispírito. Que a gente vai encontrar nas obras da codificação e em outras obras que já trazem um desenvolvimento do conhecimento espírita, como as obras de André Luiz, por exemplo, mesmo assim é um conhecimento extremamente básico sobre perispírito. A maior parte de conhecimento nessa área ainda está por a gente desenvolver condições de compreender para que os espíritos nos tragam conhecimentos mais avançados a respeito. Imaginemos apenas num detalhe. O perispírito tem que ser extremamente sutil, por um lado, para conseguir se conectar ao espírito que nem matéria é. Por outro lado, ele precisa também participar de dimensões bastante densas para conseguir se conectar ao corpo físico. Porque tem que haver uma gradação desde o espírito, passando pelo perispírito, chegando ao corpo físico, que é extremamente denso. Então, ele tem que conseguir fazer todas essas conexões. E ele é intermediário não apenas de energias, não apenas na ligação entre esses dois outros elementos. Mas o perispírito, ele intermedia emoções, intermedia sentimentos, pensamentos, sensações do corpo, informações que nós captamos através dos nossos sentidos físicos, por exemplo, tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve,
que a gente sente, que a gente percebe, tudo isso se transforma são informações, gera informações que são captadas pelos sentidos físicos, que passam através do perispírito e vão ser armazenados como bagagem de conhecimento intelectual no espírito. Da mesma forma, todas as vontades do espírito são filtradas pelo perispírito para serem expressas através do corpo físico. Vocês estão ouvindo a minha voz, mas quem está pensando e querendo transmitir algo é o espírito, não é o meu corpo. As informações que eu estou transmitindo não são elaboradas no corpo físico, são elaboradas a nível de espírito. Tem que passar pelo perispírito e serem filtradas no perispírito e expressas através do corpo físico. Assim como todas as vontades que nós temos, que nós sentimos no dia a dia, quem tem vontade é o espírito, não é o corpo. Assim como quem tem sentimentos é o espírito, quem tem pensamentos é o espírito. Quem tem sensações é o corpo físico. O máximo que o corpo tem é sensações. Porque o corpo não pensa, o corpo não sente no nível de sentimentos, ele sente no nível de sensações. Sensações orgânicas, sensações físicas. Quando comemos algo, temos uma sensação de saciedade, temos a sensação de fome, temos a sensação daquilo que é, a diferenciação entre o que é doce, o que é azedo, o que é salgado. São sensações. A sensação de dor física. Mas tudo aquilo que passa no corpo é intermediado pelo perispírito, vai chegar ao espírito. Então, eles três a gente separa por um efeito didático, mas os três só funcionam em conjunto, não funcionam de maneira isolada. Então, tudo aquilo que vai se passar a nível de espírito é interagido com o perispírito e com o corpo. Tudo aquilo que acontece a nível de corpo físico vai interferir a nível de perispírito e de espírito. E o que acontece no perispírito vai se refletir no espírito e no corpo. E não tem como ser diferente. Enquanto estamos encarnados, nós somos três em um. Espírito, perispírito e corpo físico. Quando desencarnamos, somos dois em um. Espírito e perispírito. Ou alma e perispírito. Mas, enquanto nós estamos aqui, esses três elementos eles vão interagir o tempo inteiro. Tudo que acontecer em um vai se refletir no outro. Por exemplo, se a gente está passando por uma rua movimentada, e está indo para uma loja, aí está indo a pé, no caminho a gente ouve sons, muita gente passa ali por nós, a gente pensa coisas, puxa por outros pensamentos, a gente ouve uma música que está tocando em um determinado local, a gente ouve buzinas de carro, a gente vê lojas, vê cores, enfim, é uma multidão, uma quantidade imensa de informações que, logicamente, tudo isso é guardado na nossa memória. A gente não tem a necessidade de estar evocando, de estar lembrando tudo isso, até porque seria muito incômodo a gente estar lembrando de todos esses detalhes, não precisa. São detalhes inúteis, mas tudo fica registrado na nossa memória. Imaginemos que tudo aquilo também que é captado pelos nossos sentidos espirituais também é guardado numa uma memória perispirítica, memória perispiritual. Então lá está guardado tudo, de todas as existências. A gente recorda muito melhor, ou grava muito melhor na nossa memória, aquilo que tem uma ligação emocional, seja uma emoção positiva ou negativa. Às vezes, a gente lembra com muitos detalhes, com extrema facilidade, coisas que aconteceram há 20 anos atrás, porque nos tocaram de alguma maneira. Ou positivamente ou negativamente, porque nos tocaram. Às vezes a gente não lembra direito o que comeu ontem, porque é um detalhe que não tem necessidade de a gente estar lembrando, a não ser que aconteceu algo enquanto eu estava comendo, algo que me tocou, principalmente de uma forma emocional. Aí me toca e fica mais gravado na memória, fica mais fácil de evocar, de lembrar. Vem mais facilmente, às vezes de maneira até automática, vem à nossa memória sem a gente estar pensando naquilo. Quando a gente vê, já se pega pensando naquele fato. E às vezes a gente lembra com extrema facilidade de algo que aconteceu há muito tempo, porque aquilo nos tocou de alguma forma.
uma festa, um acidente. Há tempos atrás, a minha irmã chegou para mim e disse assim: eu me lembro como se fosse hoje, se referindo a um acontecimento de 10 anos atrás, um acontecimento ruim. Me lembro como se fosse hoje. É porque ainda hoje ela pensa nisso. Ela faz questão de estar lembrando. Por que lembrar? Porque tocou emocionalmente. Foi algo que ele se refletiu nela, que de alguma forma traumatizou, de alguma forma lhe tocou. E aí ela continua evocando essa lembrança tempos e tempos e tempos. O que é que precisa fazer? Resolver. Não é esquecer, é resolver. Por algum motivo ela continua a lembrar. E às vezes a gente faz questão de lembrar, e muito mais facilmente, de coisas ruins do que de coisas boas. Não é porque é mais fácil, mas porque muitas vezes a gente faz questão de estar lembrando, de estar relembrando, de estar realimentando acontecimentos que não foram tão felizes na nossa vida. Por quê? Porque nos tocou de alguma maneira, mas a gente não resolveu. Por isso continua lá. Olha, como se estivesse dizendo: tem que resolver isso aqui, tem que resolver isso aqui, tem que resolver isso aqui. E a gente vai simplesmente tentando esquecer, jogar para baixo do pano, porque quando lembra dói, e vai continuar doendo até a gente resolver. Pode ser que a gente consiga esquecer, mas vai continuar doendo de uma outra forma. E vai continuar interferindo na nossa vida enquanto a gente não resolver. Então, as coisas ruins, elas não devem ser esquecidas, devem ser resolvidas. Depois de resolvida, ela desaparece porque não tem mais razão para ela estar aparecendo de novo. Elas desaparecem. Então, às vezes, quando a gente está diante de um determinado paciente para fazer um tratamento, vem uma certa emoção. Às vezes, porque quando a gente está diante dele, nos lembra algo que nos tem acontecido com um outro paciente, num outro dia, ou com uma outra pessoa qualquer, em alguma coisa na nossa vida, que de alguma forma aquilo nos remete, faz um link com algo que nos aconteceu há tempos atrás. E nos faz, às vezes, se sentir mal diante daquele paciente. É algo magnético? É, mas não tem a ver com aquele paciente. Tem a ver com uma outra pessoa qualquer que aquele paciente nos faz lembrar daquele acontecimento. Algo que precisa ser corrigido. Algo que precisa ser tratado por nós intimamente para que aquilo deixe de nos afetar. Porque continua nos afetando no tempo. Continua nos prejudicando de alguma maneira. E às vezes a gente faz tanta questão de jogar isso para debaixo do tapete, que aquilo começa a agir de forma física, começa a trazer sintomas de doença física. E isso também é magnetismo, isso também é mecanismo do magnetismo. Porque o magnetismo em nós nada mais é do que essa energia vital que sustenta o funcionamento do nosso corpo físico. Então, logicamente, se há algo emocional que está nos afetando, que não foi resolvido, que precisa que a gente resolva, e ainda continua a nos afetar, a influenciar a nossa vida, e a gente faz questão muitas vezes de esquecer, de jogar para debaixo do tapete, está começando a aparecer fisicamente, é como se estivesse a nos dizer: agora quero ver se você não vai resolver. E enquanto era algo mais sutil, só no nível da emoção, do sentimento, a gente não estava resolvendo, estava dando atenção. Agora é no nível físico. Agora quero ver se você não vai resolver, se não vai procurar uma solução. E magneticamente a gente vai resolver no corpo e no perispírito, que é a atuação do magnetismo. Kardec, na Revista Espírita, ele fala a respeito de uma união que seria muito interessante: magnetismo, medicina e homeopatia. Quando ele fala em medicina, ele está se referindo à medicina ocidental, medicina alopática. Então, magnetismo, medicina e homeopatia. Ele vai dizer o seguinte: a medicina, ela trata e muito bem os problemas de saúde que são relacionados, que têm com sua causa no corpo físico. Por quê? Porque o medicamento utilizado, o tratamento utilizado na medicina, o tratamento químico, é a mesma química que compõe o nosso corpo físico. São os mesmos elementos. Porque o que é matéria, encontra ressonância em outra matéria.
Então, o medicamento químico, ele vai encontrar ressonância no nosso corpo físico. Então, uma doença de causa orgânica seria muito bem tratada pela própria medicina. Aí Kardec continua. O magnetismo seria muito bom nas doenças de causa perispiritual. Porque a substância que nós usamos no tratamento é o fluido. Ele vai encontrar ressonância no fluido que compõe o perispírito. A semelhança. Daí porque os resultados do magnetismo vão ser muito melhores quando vão encontrar uma ressonância nos fluidos perispirituais, nos agentes, nas matrizes energéticas da doença. Já a homeopatia seria muito bem aplicada nas doenças de origem dupla, orgânica e perispiritual. Por quê? Porque a homeopatia ela utiliza um medicamento que é químico, porém uma química sutilizada. Então ela vai se transformar num meio termo entre a química do comprimido, do remédio utilizado na medicina e o fluido magnético, o fluido vital. Então isso é uma química na homeopatia, uma química, porém uma química sutilizada. Daí ela ficaria no meio termo e ser muito bem utilizada nos tratamentos de origem dupla, perispiritual e orgânica. Eu não me lembro qual é a revista espírita, mas eu sei que na revista espírita Kardec vai falar a respeito disso aí. Como também Kardec vai dizer na revista espírita que tem um texto lá muito interessante que Kardec publicou com o título As 3 causas principais das doenças. As doenças que têm causa no espírito, as doenças que têm a causa no perispírito, as doenças que têm a causa no corpo físico. Porque tem doenças que nascem no corpo. Por exemplo, se eu caio e quebro um braço, eu não vou chamar isso de uma doença, mas uma afecção do corpo físico. Eu não posso dizer que o braço já estava quebrado no perispírito anteriormente. Quebrei o braço porque eu estava apressado, não vi que tinha um buraco na calçada, pisei em falso e caí. Ou então eu tropecei em alguém, caí, recebi os barrão de alguém, caí, enfim. Por algum motivo eu caí e quebrei o braço. É uma causa física. Eu não preciso tratar isso a nível energético, muito menos a nível espiritual. Mas esse problema ali da ruptura, da quebra do osso, isso pode ser tratado muito bem de forma pela medicina alopática, pelo medicamento puramente químico. Apesar de que eu posso utilizar também o magnetismo, de forma que eu, agindo a nível energético, eu possa acelerar a resposta física. Porque, como nós falamos, espírito, perispírito e corpo, eles agem e interagem continuamente, não agem de forma isolada. Então, o que acontece em um se reflete nos outros. Por exemplo, se eu furar o meu dedo com uma agulha, é uma coisinha de nada, mas aquilo fica ali doendo, fica incomodando, fica ardendo. Daqui a pouco eu estou irritado. Eu estou irritado por causa daquela dorzinha ali no dedo. Era uma coisa física, mas já está se refletindo nas minhas emoções. Lógico, quem se deixar levar por isso. Tem pessoas que vão permanecer na maior tranquilidade possível, mesmo sentindo a maior dor. Vai estar ali tranquilo e sereno, suportando a dor, mas tranquilo e sereno. Mas outros podem se deixar irritar. Então é uma coisa física se refletindo na emoção. Aí que você coloca lá o remedinho, passa a dor, passa a irritação, passa a impaciência. Ou então, existem as doenças psicossomáticas. Você está com uma questão emocional para resolver, isso pode se refletir no corpo físico. Você começa a sentir dor no corpo físico, começa a sentir alguns incômodos no corpo físico. Faz todo o exame e não encontra. A invenção da sua cabeça, não é invenção da sua cabeça, a dor existe, você está sentindo, ela existe. Mas não há nenhuma causa orgânica para essa dor. Não há lesão, não há inflamação, mas há uma dor aí, então há uma causa, só que a causa não é orgânica, a causa é psíquica. Eu posso eliminar essa dor magneticamente falando, mas é preciso também eliminar essa causa psíquica que está gerando essa dor. A fibromialgia, os dois principais sintomas na fibromialgia é dores que migram. Essas dores, elas mudam de lugar,
Você pode estar sentindo a dor no braço hoje, amanhã está sentindo na perna, e muitas vezes acompanhado de depressão. Então, muitas vezes a pessoa com fibromialgia, ela tem depressão, e também ela sente essas dores que migram. Então, se a gente for tratar a dor, não vai ter resultado, porque não há lesão nenhuma naquele local para tratar. Quimicamente falando, óbvio, magneticamente você tem como tratar essa dor. Só que hoje você vai tratar em um lugar, amanhã você vai tratar em outro lugar. Na próxima semana você vai tratar em um outro local. Ela pode sair do lugar, ela pode se movimentar essa dor. Lógico, não há uma lesão física que justifique essa dor, mas há uma justificativa energética. Há pontos de congestão fluídica nesses locais que estão gerando a dor. Porque esses pontos de congestão fluídica, eles migram, por isso que a dor é sentida em locais diferentes. Então, eu não posso simplesmente ali tratar como se ali existisse uma lesão física. Não há. Então, eu preciso ver que há algo mais a ser tratado. E essa depressão, como é que se encaixa aí? Dor e depressão. Dor é uma expressão física, mas a dor também pode ter uma expressão subjetiva. A depressão gera uma dor que às vezes é física, mas também ela gera um outro tipo de dor, que é uma dor subjetiva, que a pessoa não sabe explicar aonde que dói, como é que dói, que espécie de dor é essa, mas dói. É uma dor que às vezes a pessoa diz que é como se fosse uma angústia, mas que não é uma angústia. É uma dor que comprime o peito, mas não há nada lá no peito. É uma dor que não é sentida como dor, mas é algo que existe, que a coisa mais aproximada que a pessoa pode dizer a respeito é que é como se fosse uma dor, mas ela não sabe descrever. É uma dor que é subjetiva, é uma dor na própria alma, muitas vezes, e que precisa ser tratada. E a gente conhece o tratamento aí da depressão através do magnetismo, que Jacó deixou de maneira muito bem estabelecida nos seus livros, A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Né? Se tem alguém que ainda não leu esse livro, leia. Leia, porque geralmente se procura muito as casas espíritas pessoas com depressão. É muito comum pessoas depressivas buscarem tratamento espírita. E se a gente sabe magneticamente como tratar uma depressão, a gente tem na mão aí uma grande ferramenta, que tem servido não só para o tratamento da depressão, mas de outras doenças também, como base muitas vezes, ou como iniciação, um programa de tratamento em outras doenças também. Foi realmente uma grande descoberta que o Jacó fez, só que foi uma descoberta científica. Ele levou 6 anos testando antes de afirmar qualquer coisa. Ele levou 6 anos testando as técnicas, retestando inúmeras pessoas com depressão, fazendo de um jeito, fazendo de outro, acompanhando os resultados, de forma que ele pudesse realmente ter certeza, assim, agora sim, eu posso divulgar. Está terminado aquele programa de tratamento? Não, não é um programa acabado. Inclusive, ele já sofreu modificações, mas a base está bem estabelecida. O Jacó. O tratamento da depressão tem sempre como base o esplênico. Nós vamos incrementando com outras descobertas, vamos melhorando a forma de tratamento, porém a base está bem estabelecida. O foco da depressão está no esplênico. E aí hoje é muito comum as pessoas falarem em TDM, né, o tratamento da depressão pelo magnetismo. E, logicamente, esse TDM, como já falei, não é estático. Ele pode sofrer, a partir do tempo, as modificações, os melhoramentos na forma de tratamento, à medida em que a gente vai compreendendo energeticamente a fisiologia da depressão. Mas tenho visto, por exemplo, magnetizadores que dizem que está usando TDM para tudo. Ué, acho que não é melhor dar outro nome? Eu estou tratando problema de coração com TDM. Sim, TDM é tratamento da depressão, não é do coração. Então dá outro nome. Como é que você trata o coração? TDM, não. TDM é tratamento da depressão pelo magnetismo, não é do coração. O que é que você usou para tratar as dores de cabeça? Usei TDM. TDM é tratamento da depressão pelo magnetismo, não é de dores de cabeça.
Você está usando o mesmo método. Mas você não pode dar a esse método o mesmo nome TDM, porque TDM é tratamento da depressão. E tem pessoas que dizem usar o TDM e não passam nem perto do esplênico, não entenderam o que é a depressão ainda. Não, mas eu estava tratando o esplênico e não deu resultado. Quantas pessoas testaram isso? Quantas vezes você testou isso? Quantas pessoas chegaram a esse mesmo resultado? Jacó, para estabelecer, foram 6 anos de testes. Nós queremos fazer ciência com um passo, com 2 passos, com 10 passos, e já afirmar que é assim. Não se faz ciência dessa maneira. Ciência é uma coisa muito linda, mas é muito trabalhosa. É muito trabalhosa, dá trabalho, tem que ter paciência. Não se pode ir divulgando os resultados dela antes da hora, tem que ter certeza daquilo que vai divulgar. Porque senão a ciência é muito falha. Já falha nas suas próprias bases, não houve experiência suficiente para se comprovar. Provas a gente não vai ter, mas evidências, sim. Até porque no Espiritismo a gente não tem prova de nada, nem da reencarnação, nem da existência de Deus, não tem prova. Tem evidências. Evidências filosóficas, temos evidências científicas. Através do raciocínio a gente pode chegar a essa conclusão. São evidências, são mais do que suficientes, não precisa de outra coisa, mas não são provas. Então a gente não vai ter prova, pelo menos por enquanto, da existência de centros de força. Como é que eu vou provar a existência de um centro de força? Só quando existir um equipamento eletrônico, seja lá de que nível for, suficiente para fotografar. Da mesma maneira que a gente fotografa hoje um coração, que a gente fotografa um fígado que é interno, a gente conseguir uma foto que alcance algo que é mais sutil. Aí sim a gente tem uma prova. Por enquanto a gente tem evidências. Através de quê? Através dos próprios raciocínios, através do tato magnético. Não o tato magnético de uma pessoa, mas de muitas pessoas. Que comprovem a mesma coisa. Que convergem os resultados para o mesmo ponto. Aí a gente pode dizer que realmente as evidências apontam para isso aqui. Mas vai ter pessoas que vão conseguir levantar evidência apontando no outro canto, mas a gente precisa então ver estatisticamente o que é que a evidência, estatisticamente falando, mostra. E aí tem um nível de estatística que a gente tem que alcançar, não é qualquer estatística. 3 pessoas atestaram que o esplênico é na diagonal, 2 pessoas atestaram que ele é voltado para a frente. Então ele é na diagonal porque o número é maior. Não, mas 3 para 2, a estatística é nula. Não prova nada. Tem que se ver com o maior número de pessoas possível, de modo a que a estatística realmente consiga, num nível eficiente, suficiente, mostrar como é que ele funciona, se ele existe, em que lugar ele fica. É assim que se faz ciência. No próximo Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, lá em Recife, próximo ano, no mês de abril do próximo ano, nós vamos estar lá e vamos apresentar justamente um trabalho sobre isso, como fazer uma pesquisa científica no magnetismo. Como fazer uma pesquisa científica? Porque tem muita gente fazendo coisas interessantes, mas que não servem para comprovação, porque não tem não segue um método científico. Por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa científica, eu tenho que ter, a minha amostra tem que ter no mínimo 30 elementos. Abaixo disso, cientificamente é tido como coincidência. Eu tratei 30 pessoas com magnetismo, tratei outras 30 sem magnetismo. O resultado do magnetismo estatisticamente foi melhor. Com 30 o resultado é válido, mas se eu fizer com 10, é tido como coincidência. Mesmo que as 10 que eu tratei com magnetismo deu resultado e as outras 10 sem magnetismo não deu resultado. Mas 10 é uma amostra muito pequena, não é válido, é tido como coincidência. Não é tido como resultado científico. Então tem que ter um critério de modo a que a gente possa realmente vir a afirmar. O reiki, a acupuntura entraram nas medicinas de forma legal, porque de forma oficial, porque foram testados por métodos científicos que comprovaram seus resultados. Há alguma chance que vem se abrindo aí do magnetismo entrar nas terapias complementares do SUS.
há pessoas no meio espírita, no meio do magnetismo espírita, tentando isso. Se encontra uma brecha de encaixar o magnetismo como uma das terapias complementares do SUS, porque o SUS hoje ele abriu as portas para isso. Então, o reiki pode ser utilizado nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, o reiki, a acupuntura, a bioenergia, que eu nem sei o que é, mas o nome está lá, bioenergia, e outras formas de tratamento são tidas como terapias complementares oferecidas gratuitamente às pessoas nas unidades de saúde, hoje do Estado. Então já há essa abertura. Então tem pessoas tentando incluir o magnetismo também nisso aí, encontrando uma brecha, buscando uma brecha para ver se consegue incluir o magnetismo espírita como uma dessas terapias. O magnetismo na cidade de Recife, no mês passado, se eu não estou enganado, foi em outubro. Isso, inclusive, vai ser colocado no próximo Jornal Vórtice. A gente vai colocar sobre isso uma matéria, num congresso de saúde quântica. Então, lá eles montaram um stand só com obras do magnetismo, ministraram palestras para pessoas que fizeram parte, que estavam no congresso, e ainda fizeram alguns tratamentos de algumas pessoas, dando algumas demonstrações do magnetismo. Então, eles conseguiram um espaço para participar de um evento que não é espírita, era um evento de saúde. Não me lembro o nome correto, mas era um congresso em torno da saúde quântica. Então, tinha muita gente lá. Muita gente não espírita, que tiveram a oportunidade de ouvir, de comprar livros e de experimentar o tratamento magnético. Então, nós vamos conseguir fazer isso através do passe? Não vai. Não vai, até porque o resultado não vai ser alcançado. O magnetismo, a gente já sabe muito sobre magnetismo? De forma alguma. Quem achar que já conhece muito de magnetismo está muito enganado, porque o magnetismo ele mal começa a levantar a ponta do véu a respeito. Então já temos aí várias obras publicadas dos magnetizadores clássicos. La Fontaine, Puisegui, Barão de Poté, Deleuze, Hector d'Urville, Carranet. Tem algumas obras aí já publicadas de magnetizadores clássicos que já foram um grande avanço para nos ajudar na compreensão de como o magnetismo consegue, como o magnetismo funciona, como ele consegue tratar doenças. Porém, isso é apenas o básico ainda. Isso é apenas o básico. Com o magnetismo nós podemos ainda alcançar coisas muito, que hoje podem até ser inimagináveis. Não dá para a gente pensar nos limites que possam ser alcançados pelo magnetismo, tanto na área de tratamento magnético, como na área de autoconhecimento, na área psíquica, na área da psicologia, na área da psiquiatria. Há muito ainda o que se desvendar a respeito. Existiram 2 magnetizadores, que eles eram médicos cirurgiões, todos 2 ingleses. Um deles realizaram centenas de cirurgias sem dor, sem anestesia, simplesmente com magnetismo. Então, na época não existia anestesia ainda, ele magnetizava a pessoa, colocava a pessoa num estado de transe, onde a pessoa não sentia dor nenhuma, e ele realizava a cirurgia. E a pessoa estava completamente consciente, sorridente, conversando com o médico enquanto ele abria a barriga dela. Foram centenas de cirurgias assim. Eu não me lembro, não me recordo o nome deles 2, se eu me recordar depois eu falo como é que era o nome deles. Um deles abriu um hospital para tratamento magnético na Índia. O outro, acredito que trabalhava na Inglaterra mesmo. Mas todos os 2 eram médicos cirurgiões e aproveitaram suas profissões, como eram magnetizadores, introduziram o magnetismo aí, num outro viés, como anestésico. Não como uma forma de tratamento da doença, mas como anestésico, que é um outro viés. Então há muito ainda a ser descoberto. Tem um filme muito interessante que se chama A Cela, Cela com C, A Cela, cela de prisão, nesse sentido. É um filme completamente de ficção, mas uma coisa muito interessante que nos leva a pensar a respeito do magnetismo. Era uma mulher, ela era sensitiva,
e tinha um psicopata que ele aprisionava mulheres em uma cela de vidro, e essa cela ia enchendo de água aos poucos, até que a água cobria a própria pessoa e ela morria afogada. O psicopata foi preso, porém ele não iria revelar onde é que estava a sua vítima, que em determinado horário já estaria coberto pela água. Foi o que fizeram: pegaram a sensitiva, colocaram ela em estado de transe para que ela acessasse a mente do psicopata e lá ela recolhesse a memória dele onde é que estava a sua vítima. Quer dizer, isso é difícil de fazer? É muito difícil, mas completamente viável. É viável de se fazer de uma forma mais precisa na informação ou de uma forma mais vaga, mas se pode fazer. Quem sabe que o futuro nos reserva. Hoje se usa, por exemplo, a hipnose, que é filha do sonambulismo, e o sonambulismo é filho do magnetismo, então a hipnose é como se fosse uma neta do magnetismo. Através da hipnose, hoje existe a hipnose forense, como, por exemplo, uma vítima de algum crime, mas ela ficou traumatizada, ela viu o criminoso, mas ela não consegue se lembrar devido ao trauma. Mas ela é em estado hipnótico, ela pode lembrar. Então se usa a hipnose nesse sentido, para a vítima ou prováveis testemunhas conseguirem lembrar de determinados detalhes daquele crime, como por exemplo uma placa de carro, a cor de um veículo, a fisionomia de um criminoso. Se utiliza hoje na hipnose forense. Há certos riscos, porque há uma certa imprecisão nas informações, mas é um caminho que já existe aberto. Através da hipnose hoje se faz extração dentária sem anestesia. Crianças que muitas vezes têm trauma de dentista, ou pessoas que não podem receber anestesia por algum motivo. Então se usa a hipnose para que ela se possa fazer o tratamento dentário sem dor e sem anestesia. Se usa hipnose na psicologia, em diversas terapias psicológicas, se usa hoje a hipnose. E a hipnose é filha do sonambulismo. Então há um campo aí se abrindo, mas que a gente apenas abriu uma pequena frestinha da porta aí para a gente passar com o magnetismo e começar a compreender todo esse maravilhoso funcionamento. Porque, como eu disse logo no início, estudar o magnetismo é estudar os próprios mecanismos da vida. Porque a vida no planeta é magnetismo, funciona à base de magnetismo. Então o magnetismo vai estar em tudo, absolutamente tudo aqui no nosso planeta Terra. Em tudo que a gente imaginar, a gente vai encontrar o magnetismo envolvido de uma forma ou de outra. A lei de gravitação que é magnetismo, são corpos que se atraem e se repelem. Por que a Lua nunca cai sobre a Terra nunca cai sobre o Sol? Que há uma lei de equilíbrio aí de atração e repulsão, levando em conta a força magnética, a massa dos corpos, dando um perfeito equilíbrio para que tudo esteja no seu devido lugar. Isso é magnetismo. Uma pessoa que é atraída pelo olhar de outra é magnetismo. A força que o ódio exerce sobre as pessoas, atraindo uma para a outra, para que possam se reparar. É magnetismo que atrai as pessoas, atrai os que se odeiam, atrai os que se amam. É força fluídica. Há uma força moral também aí, mas há uma força magnética que vai fazer com que, de uma forma ou de outra, em um momento ou outro, uma encarnação ou outra, aquelas pessoas se reúnam, porque elas têm algo a superar. Então, de uma forma ou de outra, aquelas pessoas, aqueles espíritos vão ser atraídos, e essa atração é magnetismo. Então, o magnetismo é a própria força, uma das maiores forças que nós temos no planeta Terra, força da vida. E o duplo etérico é como a gente chama essa região ou essa dimensão mais densa do perispírito que vai se conectar ao corpo físico. Então, no duplo etérico, nós vamos ter o grande reservatório de energias vitais, de energias magnéticas. Justamente por ser a parte do perispírito que se conecta ao corpo, e o corpo precisa ser alimentado de maneira vital, de maneira energética,
Então, é justamente nessa dimensão que chamamos de duplo etérico, corpo etérico, campo etérico, onde nós vamos encontrar o grande reservatório de energias magnéticas, de energias vitais. Então, os centros de força, eles estão situados nessa dimensão do duplo etérico. Esse duplo etérico ele já foi evidenciado cientificamente. Tinha um pesquisador chamado Kilner, que ele fez várias experiências a respeito. Ele conseguiu descobrir uma substância, que eu não sei se ainda existe, isso mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, uma substância chamada dicianina. Segundo ele, na Segunda Guerra, a substância desapareceu da comercialização. Não sei se ainda existe. Com essa substância, ele confeccionou um óculos. Com esses óculos, qualquer pessoa conseguia enxergar aquilo que nós chamamos de aura, e que na realidade é esse duplo etérico, esse revestimento energético do nosso corpo físico, do perispírito. Ele conseguia enxergar 3 camadas. Uma bastante densa, bem próxima ao corpo físico, geralmente esbranquiçada, mais ou menos de 1 centímetro até mais ou menos 1 centímetro e pouco de distância do corpo físico. Uma outra um pouco mais, que se alastrava do corpo até um pouco mais distante do que essa, que gera uma segunda camada um pouco menos densa. E uma outra camada que se estendia do corpo até um pouco mais longe, e que ele não conseguia ver os contornos finais porque ela se desvanecia. Ela era mais sutil ainda. Seria essa terceira camada. Existem outras, devem existir outras, só que o óculos dele só conseguia alcançar até aí. Então, o que é que ele fazia? E aí ele fez a verificação de milhares de pessoas. Isso é ciência. É assim que se faz ciência. Ele observou milhares de pessoas. Ele colocava um fundo preto na parede, e a pessoa ficava sem roupas, tinha que ser sem roupas, ali na frente daquele fundo preto, e ele observava a pessoa através desse óculos. E aí ele conseguia enxergar essas camadas mais ou menos luminosas, esbranquiçadas. E aí ele testou com velhos, com adultos, com jovens, com crianças, com pessoas saudáveis, com pessoas doentes, homens e mulheres, milhares de observações. E ele conseguia identificar as desarmonias. Ele foi conseguindo identificar os mais diversos formatos desses campos energéticos. Alguns que eram bastante uniformes, outros que eram deformados de um lado, deformados do outro, uns que eram mais claros de um lado, mais escuros de outro, eram mais escuros em determinadas regiões. Ele foi observando todos aqueles campos e seus detalhes, e ligando aquelas desarmonias encontradas com as doenças que a pessoa tinha. E isso, em milhares de observações, você já começa a ter uma quantidade de gente suficiente para você correlacionar. Quando a pessoa tem a doença tal, apresenta tal desarmonia energética. Nos seus livros ele não fala das doenças, mas ele vai falar de todos os detalhes de suas pesquisas, os resultados encontrados nessas suas observações científicas. Ele descobriu um mecanismo que era material, era um óculos feito com uma substância química, onde ele conseguia identificar. Era uma coisa ainda rústica? Era, mas já era um grande início. Pena que ninguém deu prosseguimento depois às pesquisas dele. Quem sabe desenvolvendo um mecanismo mais apurado, mais avançado, para conseguir enxergar melhores detalhes, com maior nitidez. E ele diz no livro que qualquer pessoa conseguia enxergar, porque não era a visão da pessoa, era o óculos que era a ferramenta para enxergar. Só que essa substância prejudicava a visão. Você não podia estar usando durante muito tempo, porque acabaria prejudicando a própria visão, por causa da substância formadora do óculos. Mas aí ele disse que na Segunda Guerra Mundial ele já não conseguia mais encontrar a substância, ficou difícil. Mas não sei aí se hoje ainda tem esse elemento químico aí para se dar prosseguimento a essas pesquisas. Tem uma forma científica, material que ele encontrou para se estudar esses campos energéticos. Hoje, quer dizer, já há várias décadas que existe a fotografia Kirlian, que hoje já não se chama mais assim, ou se chama bioeletrografia. E a pessoa que é responsável por isso hoje no Brasil mora em Goiânia. Não me recordo o nome dele, mas
ele é que é o responsável oficial por essa máquina hoje. O criador dessa máquina, desse modelo de máquina que se utiliza hoje, era um brasileiro, mas ele já desencarnou, que era o Milhomens. Não sei o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Milhomens. Não sei se ainda existe um site dele lá com todos os detalhes sobre isso. Então hoje existe um responsável por essa máquina aqui no Brasil, que é lá em Goiânia. Mas essa máquina hoje, que já existem modelos mais avançados, são modelos digitais, modelos eletrônicos, você tem um resultado na hora através do computador. O computador faz a análise dos resultados dessas fotografias. Essa máquina hoje ela é utilizada em hospitais, universidades no mundo inteiro para diagnóstico de doenças. Onde se chega hoje a quase 100% de certeza no diagnóstico. Por quê? Porque foram feitas observações científicas com isso. Se pegou, por exemplo, milhares de diagnósticos médicos e psicológicos de doentes e depois se comparava esse diagnóstico com as fotografias. E você começa a ver uma repetição. Olha, pessoas que têm essa doença sempre aparece isso aqui na foto. E foi se conseguindo hoje quase 100% de certeza nos diagnósticos feitos através dessa máquina. É o que se diz. Eu não posso atestar porque eu não sou dessa área, mas é o que se diz. E que a máquina hoje é espalhada por universidades, clínicas e hospitais do mundo inteiro para diagnósticos tanto médicos quanto psicológicos. Tá? Então é um caminho. Existe hoje a máquina chamada, se não me engano, de GDV. Ela já faz essa fotografia de corpo inteiro, só que é caríssimo. Só que a interpretação das imagens ainda é humana. Ainda é humana. Se precisa, aí, no caso, muitos e muitos testes, muitas experiências a respeito para que se chegue a uma interpretação a mais precisa possível em correlação com esses resultados. Para que se possa utilizar realmente de uma maneira a mais correta, a mais viável e mais... a mais positiva possível no tratamento das doenças, diagnóstico e tratamento das doenças. Tá? Mas é um caminho perfeitamente possível que vem se abrindo aí. Mas o que a gente vê aqui, tudo isso, que nada disso é dentro do Espiritismo. Nós temos a faca e o queijo na mão na realidade. Mas o que é que estamos fazendo com essa faca? O queijo está lá, mas a faca está na nossa mão, mas a gente está morrendo de fome. O conhecimento do magnetismo foi minguando cada vez mais por falta de alimentação da nossa parte. Vem agora aí ressurgindo o magnetismo através do espiritismo, para que a gente possa realmente compreender que o magnetismo ele nunca se dissociou do espiritismo, sempre esteve lá. Nós é que nos distanciamos do espiritismo, na verdade. Eu costumo comparar o atual momento espírita com aquela fase da reforma protestante, que esse ano está fazendo aí, se não me engano, são 400 anos, é isso? 500 anos de reforma protestante. É mais ou menos como naquela época. Naquela época, as pessoas não tinham acesso às leituras da Bíblia, do Evangelho, não tinham. Porque essas leituras eram em latim, que só quem era da igreja conhecia. Então o povo leigo não conseguia ler a Bíblia, por exemplo. Martinho Lutero foi quem primeiro fez a tradução da Bíblia, traduziu do latim para o alemão, para que o povo tivesse acesso. Foi a primeira coisa que ele fez. Outra coisa, mesmo aqueles que eram da igreja não liam as obras básicas do cristianismo, a Bíblia, os evangelhos. Eles liam os filósofos cristãos, ou seja, os intérpretes das obras básicas do cristianismo. É mais ou menos o que a gente vê hoje. As pessoas não têm muito estudado Kardec. A gente criou, se condicionou a entender que as obras básicas do Espiritismo são 5. Mas Kardec não escreveu somente 5. E ele jamais disse que aquelas 5 eram mais importantes que as outras. Nós vamos encontrar na Revista Espírita, por exemplo, um manancial de conhecimento ali incrível.
que vai desenvolver tudo aquilo que está no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns. Você pega lá o capítulo Emancipação da Alma, que tem grupos de estudo espírita que não, quando estuda o livro dos Espíritos, pula esse capítulo, porque diz assim, isso não existe mais. Então não precisa a gente estudar. Aí passa para o capítulo seguinte, capítulo 9. Parece que tudo aquilo que está ali escrito no livro dos Espíritos, de forma muitas vezes resumida, nesse capítulo 8º você tem ali sobre a emancipação da alma, um capítulo relativamente grande, mas não deixa de ser um resumo sobre essas faculdades. Você vai para a Revista Espírita, você tem lá todo um desenvolvimento nessa área. Aí você tem um artigo inteiro de várias páginas sobre dupla vista, você tem lá várias páginas só sobre sonambulismo, sobre êxtase, e por aí vai, todo o desenvolvimento daquilo que nós vamos encontrar nas outras obras de Allan Kardec. Mas quem é que está estudando a Revista Espírita? Quem é que está estudando as outras obras de Allan Kardec, que é o Espiritismo, as obras póstumas? Até gente diz, não, obras póstumas não foi Kardec que publicou, mas foi ele que escreveu. Ele escreveu, alguém publicou para ele, tudo bem, depois da sua morte, mas foi ele que escreveu. Por que ele não tem valor para o Espiritismo? E muitas vezes as obras de Kardec elas são lidas, mas se valoriza muito mais as obras que vieram depois. As obras dos diversos autores, que hoje são muitos, autores espíritos e espíritas, são muitos. E hoje se valoriza muito mais estas obras do que aquilo que está em Allan Kardec. E às vezes a gente vai fazer, não, mas Kardec disse assim. Não, mas fulano de tal, espírito tal, e tal, diz que é assim. Bom, então a gente vai ficar com quem? Com esse espírito ou com Kardec? Com quem a gente vai ficar? E às vezes é difícil para a pessoa entender que aquilo está em Kardec, que a gente deveria entender daquela maneira, porque dessa outra maneira aqui está sendo repetido em muitas obras, em muitos grupos de estudo, em muitas palestras, em muitos congressos, em muitos seminários espíritas. Fica difícil ouvir a voz que está quase muda de Allan Kardec. Uma vez me perguntaram assim, quem é no movimento espírita que está causando essa influência, que está trazendo esses conhecimentos errôneos? É difícil dizer, porque não é uma pessoa, não são 10 pessoas. São presidentes de centros espíritas, são coordenadores de grupo de estudo, são dirigentes de reuniões mediúnicas, são palestrantes, gente de nome mais conhecido, gente de nome desconhecido. Mas são muitas pessoas, são milhares de pessoas, não tem como saber quem é. Onde a gente acabou se acostumando a enxergar dessa maneira. Porque o que é que acontece? Às vezes uma coisa, uma inverdade é tão repetida que se torna quase uma verdade. Não se torna uma verdade, porque uma verdade é uma verdade, inverdade é inverdade. Mas é quase uma verdade, tanto que é repetido. Depois, para tirar da cabeça da pessoa, fica difícil. Mas aí vem a pergunta, tá, você vai seguir esse autor ou você vai seguir Kardec? Não, mas a gente não cura. Fulano de tal disse que a gente não cura. Tá, e por que Jesus mandou a gente curar? Você vai acreditar em Jesus, que eu acredito que tem maior autoridade para isso, ou você vai acreditar nesse outro autor? Por que Jesus mandou que a gente fosse curar? Mas não é para curar no centro espírita. Não é para fazer isso, porque o centro espírita não é para isso. Tá, mas o centro espírita não disse que Jesus é o guia da humanidade, e Jesus não disse ide e curai. Então por que a gente não vai curar? Jesus não é o modelo, seu modelo da humanidade, e se no Espiritismo nós ressaltamos tanto a figura de Jesus, então ele tem autoridade para falar dentro do próprio Espiritismo. Ele não disse para a gente ir curar? Então por que nós não podemos curar? Não, mas quem tem que fazer tratamento é médico, é psicólogo. Aí, sobre o magnetismo, que Allan Kardec também colocou lá, sobre tudo aquilo que o magnetismo pode fazer, Kardec ainda disse assim, que não iria adentrar nos detalhes do magnetismo, porque na sua época existiam órgãos fazendo isso, que eram os órgãos criados pelos magnetizadores, institutos, organizações, revistas magnéticas, jornais sobre magnetismo.
clínicas e hospitais criados com esta finalidade, escolas de magnetismo que existiam na época de Allan Kardec, que já faziam todo esse detalhamento, esse aprofundamento do magnetismo. Kardec, ele se conteve nas relações do magnetismo com o espiritismo, mesmo assim ele ainda falou muita coisa sobre o magnetismo. Se a gente juntar o que está na obra de Kardec sobre o magnetismo, ainda dá muita coisa ali. Como, por exemplo, sobre a vontade. A transformação da água. Quem elabora a transformação da água é o magnetizador, usando como ferramenta a sua própria vontade, que pode receber a assistência de um bom espírito que você evocar, ou que esteja disposto a exercer aquele trabalho de magnetização, ali ajudar no trabalho de magnetização em benefício de uma outra pessoa. Então nós esquecemos a ferramenta da vontade porque ela é indispensável em quase tudo na nossa vida. A gente não consegue fazer nada se não tiver vontade de fazer. O que é a fé? A fé é tão mal entendida no meio espírita. Se a gente perguntar qual é a definição de fé que o Espiritismo dá, está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A vontade de querer e a confiança de que essa vontade se realizará. Isso é fé. Mas a gente transforma a fé numa coisa mística, numa coisa mágica. Aí eu tenho fé, mas eu não acredito. Então como é que você está dizendo que você tem fé? Você só disse que tem, mas não tem. Para você ter fé, você tem que ter vontade de querer e tem que ter confiança de que essa vontade vai se realizar. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui para acolá, e assim acontecerá. Kardec ele deu uma interpretação filosófica. Fé no sentido aí de remover as montanhas das iniquidades humanas, as montanhas das nossas imperfeições, mas Jesus foi literal, ele falou de montanha. Por que ele falou de montanha? Será que já paramos para pensar sobre isso? Por que Jesus falou de montanha? Que a nossa fé poderia inclusive transportar um monte daqui para acolá. Usando a fé, Jesus caminhou sobre a água. Mas fé não é uma coisa mística. Fé é uma força da natureza. Com essa força, eu consigo modificar situações. Eu consigo realizar coisas, aquilo que eu me proponho. Por isso que Jesus conseguia curar de maneira instantânea. Porque ele tinha fé. Ou seja, ele tinha a vontade de querer, ele realmente queria que aquela pessoa fosse curada. Ele tinha a confiança de que a sua vontade iria se realizar. Ele sabia que iria acontecer aquilo que ele quisesse. E acontecia. Mas muitas vezes a gente vai aplicar um passe e fica tremendo. Será que eu vou conseguir? Será que eu estou emitindo realmente fluido? Será que vou conseguir fazer alguma coisa? Será que vai dar resultado? Esse será é falta de fé. É falta de confiança. Nem a minha vontade está forte o suficiente, eu não quero o suficiente, porque se eu quisesse realmente, eu diria, eu quero, eu vou. Eu vou curar essa pessoa, eu vou tratá-la, eu vou fazer o meu melhor. E eu acredito que isso vai se realizar, porque se eu não acreditar também, eu quero, mas não faço. Porque a fé, ela exige que você una vontade e confiança. Tem que ter os dois para ser fé. Porque eu posso querer, eu tenho vontade, mas eu não acredito. Ou eu posso ter confiança, eu acredito que eu posso, mas eu não quero não. Então você não tem fé. Ter fé, você tem que aliar a sua vontade, seu querer, que tem que ser firme, porque uma vontade fraca também projeta uma emissão fluídica fraca. É a vontade que emite o fluido, não é a mão. A mão é o polo emissor, mas o fluido vai não porque eu coloquei a mão, vai porque eu quero que ele vá. E ele não vai porque eu não quero que ele vá. É minha vontade que controla a minha energia. Minha vontade que emite o quanto eu quero, mais ou menos, de uma forma dosada ou não. É minha vontade que direciona para onde esse fluido tem que ir e como.
É a minha vontade que vai dizer a esse fluido o que é que ele tem que fazer. E, por exemplo, eu quero fazer uma concentração fluídica no fígado. Só que antes do fígado eu tenho pele, tem músculo, tem as costelas, para depois chegar ao fígado. Então eu tenho que direcionar. É a minha vontade que vai fazer com que ele atravesse essas camadas e chegue lá dentro do fígado. E lá ele faça o que eu quero que ele faça. O que é que eu quero que esse fígado faça? Eu quero vitalizá-lo, eu quero fazer com que ele trabalhe melhor, eu quero fazer com que eu quero destruir a camada de gordura que há no fígado. O que é que eu quero que esse fluido faça nesse fígado? Porque o fluido é o mesmo para qualquer coisa. Mas ele precisa ser caracterizado de acordo com aquilo que eu quero que ele faça. Tem a minha vontade. Se eu não usar a minha vontade, simplesmente colocar a mão aqui, para onde vai esse fluido? Ele vai para a pele? Ele vai ficar no músculo? Será que ele vai chegar lá no fígado? É um trabalho meu que eu tenho que fazer. Então, a minha vontade é direcionadora. Lógico, vão entrar outros mecanismos aí também que vão qualificar esse fluido. Meu potencial magnético, meus padrões morais vão qualificar o meu fluido, dar qualidade a esse fluido. Esse fluido ele pode se tornar mais denso ou menos denso, de acordo com esse padrão moral, de acordo com minha saúde física, porque sem saúde, meu fluido também ele será doentio, em maior ou menor proporção, tá? De modo a que eu não possa aplicar passes ou de modo que não venha interferir no meu passe, dependendo do quanto, de que tipo, de que caráter é essa doença, esse problema de saúde que eu estou conduzindo no momento. Então, se eu estou com um problema de saúde que é localizado, que é um problema mais simples, isso talvez não venha afetar a qualidade do meu fluido. Mas se eu estou com um problema de saúde mais geral, crônico, mais grave, aí na verdade eu estou precisando de receber tratamento e não de aplicar passes, porque provavelmente isso já vai comprometer a qualidade das minhas energias. Então são mecanismos, fazem parte dos mecanismos do passe. A vontade e a confiança são imprescindíveis na aplicação de um passe. Cristina, nós vamos até que horas? Você me diz aí. Você me controla aí, tá? No final desse módulo a gente vai deixar um tempinho aí para quem quiser perguntar alguma coisa, tá? Em cada módulo, né? Da manhã, da tarde e amanhã de manhã também a mesma coisa. Mas como está sendo gravado, então a gente pede que faça por escrito para a gente poder ler aqui, tá?